E já de volta ao Vivo em Cores, hoje o assunto aqui no Vídeo Saúde, um assunto muito importante que atinge um bom número da população mundial e brasileira. Fibromialgia. Conosco o Dr. Jefferson Moreira, médico neurocirurgião, especialista em dor, que brilhantemente aqui está respondendo, esclarecendo tudo o que a gente precisa saber, as diferenças, inclusive entre outras síndromes e patologias. Doutor, vamos lá para São Lourenço do Oeste, Santa Catarina. Quem representa a cidade é Maria Albertina dos Santos. Obrigado, dona Maria Albertina, Deus abençoe a senhora. Ela tem uma filha de 41 anos, doutor, 41 anos. Ela tem fibromialgia, sente muitas dores, incha as mãos, os pés, sofre muito com isso e disseram que não tem cura. Gostaria de saber do senhor a opinião sobre o assunto, né? Essa questão da cura é muito delicada, né, doutor? Então, como ajudar a questão a situação da nossa amiga Maria Albertina, que tem uma filha de 41 anos que tem fibromialgia, doutor? Sim. É um balde de água fria, né, para o paciente procurar um atendimento e falar, não tem cura. Não ter cura não quer dizer que não tem tratamento. Exato. Diabetes não tem cura, alguns tipos de reumatismo não tem cura. E o paciente tem tratamento, ele vai tomar o remédio dele, provavelmente a longo prazo, e vai ter qualidade de vida. Não tem cura, mas tem tratamento. Tem tratamento, Tem ou seja, tratamento. vai ter que tomar aquele medicamento Remédio. receitado, com controle, com o médico que vai prescrever, que vai te acompanhar. Então, assim como a gente toma água todo dia, assim como o diabético tem que tomar um remédio todo dia, etc., também um medicamento próprio para fibromialgia, doutor. Exatamente. Doutor, aqui vamos assim... Aliás, eu gostaria de convidar o senhor, nós preparamos algumas telas, doutor, assim, sobre fibromialgia. Eu vou convidar o senhor para vir encaminhar aqui até a nossa tela, né? Nosso televisor. E aqui, doutor, assim, eu gostaria que o senhor comentasse, então, os sintomas, por onde geralmente as dores aparecem, doutor? Bem, esse quadro ilustra bem. Temos dores generalizadas e para a gente chegar no diagnóstico, o American College of Rheumatology, a Academia Americana de Reumatologia, ela definiu 18 pontos mais comuns de 18 dores. pontos, presta atenção aí, hein? 18 pontos mais comuns. Para você chegar no diagnóstico, 11 desses pontos tem que ter atingido junto com aqueles outros sintomas que a gente falou. Dos 18, 11... 11 junto com aqueles outros sintomas que a gente falou, como a perda da qualidade do sono, a depressão, a fadiga e tudo mais. No último congresso de Yokohama, no Japão, muito se bateu na tecla de que os médicos não precisam contar certinho, porque muitas vezes o paciente tem todos os sintomas e por causa de um pontinho que ele não tem, ele vai ser um paciente excluído e não vai entrar no protocolo de tratamento. Então, cada vez mais, os médicos têm abandonado essa contagem de tender point, mas são os pontos mais comuns no trapézio, cotovelo, no bíceps, na coxa. Então aí, mas pode também em outros locais. É mais comum aí, bem no meio aí das costas, no dorso, nos ombros, bem na coluna, no pescoço aí, doutor? Sim, na nuca. Vamos lembrar que a gente está falando de uma doença de dor generalizada. Okay. Então, esses pontos que a gente está falando são os tender points, são pontos muito dolorosos à digitopressão. É um ponto onde o médico vai palpar e ele o paciente vai se queixar de uma dor aguda, mas não precisa ser só ali. Ok, pode ser em qualquer parte do corpo, nesses pontos vai doer um pouquinho mais. Vai doer um pouquinho mais. Olha, lembrar dos telespectadores que falaram de dor no olho, dor na boca, qualquer lugar. Temos mais uma tela, diretor? Mais uma tela aqui. Então aí, doutor, resumindo, os sintomas... A gente tem a dor generalizada, a ansiedade, né, que é muito relacionado lá no fim ao esquecimento que falou, né? O paciente vem, doutor, estou com Alzheimer. Não, é outra coisa completamente diferente. Mas a pessoa ansiosa, por definição, ela é uma pessoa esquecida. A fadiga, um cansaço muito intenso e o sono não reparador. Que maravilha, Jesus. Então essas são a pessoa que sente dor, ansiedade, a fadiga, não tem o descanso necessário. Mas a pessoa pode sentir sono durante o dia, doutor, não dormiu aquela noite, mas pode sentir sono durante o dia e aí, doutor, como tem que trabalhar, está lá naquela empresa, está lá naquela situação, e daí, doutor? Sim, o sono é fundamental, né? Você imagina uma pessoa que ela foi trabalhar com dor, ela chega em casa com mais dor ainda, cansada, e ela vai tentar dormir à noite e ela não dorme, né? Ela vai entrar num processo de depressão e vai sentir mais dor ainda no outro dia. Entendi. Então é fundamental que se trabalhe com medicamento, só com medicamento ou não, nessa questão do sono, para que ela tenha uma qualidade de sono e mais qualidade de vida. Sem tratar o sono, dificilmente ela vai ter uma resposta satisfatória no tratamento da dor. E aí tem um dos sintomas, o esquecimento. É porque, doutor, esse cansaço mental,
desenvolve essas etapas de esquecimento, doutor? Como é que Sem dúvida. Lembrar que o nome da doença depressão não é à toa, né? Na verdade, é uma depressão da função cerebral. Uma das funções mais importantes do nosso cérebro é a memória. Então, a partir do momento que eu sou uma pessoa que eu estou ansioso, né? A doença se chama ansiedade. Eu estou sempre ansioso pelo que está por vir. Então, eu não guardo com qualidade aquilo que foi feito agora. Entendi. Então, é uma pessoa que vai estar sempre repetindo a mesma pergunta várias vezes, vai estar esquecendo aquela senha do cartão, vai estar esquecendo o telefone, vai estar confundindo as coisas e perda da qualidade de vida, sem dúvida. Ou seja, então é por isso que o ansioso, ele tem essa... É uma das características do ansioso esquecer, porque a preocupação dela é um futuro que ainda não chegou. Né? Exatamente. Se você somar isso ao fato que é uma pessoa que não está dormindo, que o sono é fundamental para a memorização, ela vai ter muito mais repercussão disso no trabalho, né? Como eu falei, é uma questão de saúde mental. Entendi. Uma pessoa dessa, ela vai ter problema de relacionamento, vai ter problema no trabalho, ela vai ter um problema de rendimento para fazer um vestibular, para fazer um concurso. O senhor falou, doutor, que geralmente é mais da terceira para a quarta geração em diante. Pode ter exceções, no sentido assim, um jovem pode ter fibromialgia, doutor? Sem dúvida. Eu tenho pacientes no meu consultório, né, que tratam fibromialgia mais jovens. É claro que é muito mais raro. Tudo que foi mais estudado pertence ali à quarta, quinta década de vida. Mas tem, inclusive, relatos descritos de adolescentes que fizeram toda a investigação e não apresentam nada que justifique se enquadrando, portanto, no diagnóstico de fibromialgia. Uma dor aguda, local, circunstancial, momentânea, ela pode ser o estupim do surgimento, né, nessa quarta geração de uma fibromialgia? Sem dúvida, se não tratada, sim. Você imagina um paciente, por exemplo, que teve uma fratura de fêmur, uma fratura traumática, ou do pé, uma fratura até menor, e que por falta de orientação ela não foi medicada da dor aguda no momento e não teve a devida orientação para um trabalho de reabilitação, ela pode ficar acamada, ela pode ter uma perda de massa muscular, ela pode entrar num processo ali progressivo de cronificação da dor. Lembrando que qualquer dor com mais de 3 meses, ela se torna uma dor crônica. Entendi. A dor crônica, ela causa mudanças no cérebro. A dor crônica, ela causa mudanças na medula. Então, vamos dizer, entre aspas, é uma dor VIP. Ela tem um caminho certo só para ela doer. Então, é muito melhor você prevenir quando ela é aguda do que depois de cronificada. Doutor, o nosso músculo, ele tem um revestimento, né? Para não encostar músculo com outro, tem um revestimento. É a fáscia? É a fáscia. Isso também pode ser, a fáscia pode ser vítima de uma fibromialgia? Sem dúvida, foi aquilo que a gente falou no começo, né? Fibromialgia, o fibro, ele envolve a fáscia, que é o tecido mole, né? Então, por exemplo, diferente de uma fasciite plantar, né? O paciente está acima do peso, está pisando errado, ela devolve uma inflamação da fáscia plantar, que é muito comum. A fibromialgia não, ela tem uma inflamação generalizada das fáscias, né? Da membrana que envolve todos os músculos do corpo. E também é tratável, tudo isso é tratável, doutor? É tratável, ela vai tomar ali seu anti-inflamatório por um período mais restrito, vai tomar seu analgésico para dor crônica, vai fazer atividade física e vai tratar. E é um trabalho multidisciplinar, porque imagino que vai entrar um fisioterapeuta, um ortopedista, né, doutor? Ortopedista, reumatologista. Normalmente o paciente que trata a fibromialgia, é comum ele chegar no seu consultório falando, doutor, o senhor é minha última esperança, já passei por mais de 10 médicos, né? E a gente tem que trabalhar muito essa questão psicológica para ele não desistir. Entendi. O primeiro fato é o paciente por causa da depressão também, né? Porque aí se instala uma depressão, exatamente. Aí que o psicológico tem que ser fortalecido, doutor. Sem dúvida. Diretor, temos mais alguma tela, né? Como os exercícios físicos agem, né? Olha, interessante assim. Por que é importante um exercício mesmo no quadro de fibromialgia, ou seja, tem dor, mas faz exercício. Por quê, doutor? Muito interessante, libera endorfina e neurotransmissores. Como eu falei, a gente tem analgésico do nosso próprio corpo. Eu não preciso ir na farmácia nosso corpo comprar. Ajudando o nosso próprio corpo. Libera. Está lá dentro. Exatamente, está lá dentro. Você só precisa fazer aquilo que libera. Atividade física faz isso. Aquela pessoa, eu pergunto, o que a senhora faz durante a semana? Nada. Acorda, toma café, faz os serviços de casa e há meses a pessoa não faz nada. Ela não vai numa praça, ela não vai num grupo da terceira idade. Não tem como melhorar. Então, isso é fundamental, né? Outro ponto, hormônio de crescimento, que melhora o sono e protege os músculos. Sem sono, você não vai ter liberação de GH. E outros hormônios envolvidos, melatonina e tudo mais. Então, mais uma vez, a questão do sono não é um detalhe, não é um a mais. Ela se faz fundamental para que a gente trate a dor também.
O ponto 3 ali, ele fala a questão distrai e faz o paciente esquecer a dor. Muitas vezes o paciente me pergunta, doutor, qual é o exercício melhor? É a hidroginástica? Depende. A senhora gosta de água? Às vezes a pessoa tem medo. Eu nunca nadei na vida. Na minha cidade não tem hidroginástica. Então eu costumo falar, é fundamental a questão lúdica. Tem que ser um local que a senhora goste, de fácil acesso, que a senhora conviva com as pessoas, que a senhora ria, que tenha atividade, porque esse tipo de atividade o paciente vai manter. Não me interessa que ele entre uma semana e depois já sai. E em quarto, melhora o estado do humor, ansiedade e depressão. Tratando, eu falo com meus pacientes, tratando o estado do humor, o paciente acreditando, ele vendo a vida de uma outra forma, é o primeiro passo. A gente tem ali 70%, 80% do caminho andado para melhor. E outra coisa, doutor, assim, a gente tem que pensar também que o exercício também é uma forma de socialização. Você está lá, ou seja, num ambiente onde todo mundo está fazendo. Ou mesmo pessoas que, porque eu imagino que um ambiente onde as pessoas que estão lá fazendo exercício também sofrem de fibromialgia. Sim. Então, você está lá entre os seus pares e há uma socialização, não da desgraça, mas esse desejo de se superar, né, doutor? Exatamente, você vai trocar experiência, você vai ver que pessoas que passaram por um momento difícil que você está passando, tiveram melhoras, né, e vão trocar a experiência e você vai estar se movimentando. Ok. Parece que temos mais uma tela, doutor. Por que ansiedade? Por que a ansiedade e depressão? Por quê, doutor? Tudo que a gente fala de depressão e ansiedade, a gente está falando de neurotransmissor. Então, um dos principais que a gente tem no que diz respeito à dor, e assim, não só da dor, mas na questão da ansiedade, da depressão, é a serotonina. Né? Okay. Então, hoje em dia, a gente tem os chamados antidepressivos de ação dual, que vão fazer essa serotonina subir, que é fundamental para a depressão, para a ansiedade, mas vão fazer também a noradrenalina subir, que sabe que tem um componente muito importante na dor crônica. Então, é importante a gente trabalhar isso, né? O paciente de dor crônica, ele chega com um catastrofismo muito forte. Ele já chega no consultório insistindo na falha terapêutica. E a gente tem que trabalhar isso. Olha, eu só preciso que a senhora confie e acredite na melhora. Acreditar no tratamento é o primeiro passo. Porque ela chega com uma carga negativa, né, doutor? Muito forte. Porque sofre muito, não é? Ou seja, é uma situação que está lá impregnada no seu organismo, de dor, enfim. Então, a pessoa já chega desanimada, já chega com essa carga assim, de tristeza e de dúvida, de ceticismo se vai dar ou não o resultado, né, doutor? Sem dúvida. Por mais que você esteja trabalhando com ela ali, você saiba de toda a questão técnica que envolve, científica que envolve, você não pode esquecer que é uma paciente que às vezes você é o 7º, o 8º, o 10º médico que ela está indo. Então, você tem que acolhê-la juntamente com a família dela, explicar muitas vezes para os filhos que ela está falando, alguém tem que ajudar ela a tomar remédio. Muitas vezes é alguém que vai depender de alguém levar ela na fisioterapia, na hidroginástica. Então, a partir do momento que você ganha o paciente a confiança nessa relação médico-paciente, você já tem ali meio caminho andado. E, por outro lado, ela pode transformar essas emoções negativas em emoções positivas, que ela começa a sentir que está melhorando e aí sabe que o caminho é esse, né, doutor? Sem dúvida. É o que a gente quer. Faz parte do caminho árduo, mas de sucesso. Amém. Doutora, a Divina Aparecida de Oliveira, de Passos, Minas Gerais, aproveitando que está aqui, ela quer saber, doutora, ela tem desgaste no joelho, já fez o raio-x, o médico falou que tem que fazer uma cirurgia, mas tem medo, quer saber se tem algum exercício ou algum remédio para tirar essa dor. É a nossa amiga Divina Aparecida, doutora. Divina, a partir do momento que o colega já falou que tem indicação de cirurgia, eu acho que vale a pena você seguir esse conselho. O joelho é uma articulação e, como toda articulação, ela é estabilizada por musculatura. Então, o joelho, sempre depois de um diagnóstico, estando o paciente indicado, ele vai ter que fazer um reforço muscular de quadríceps, de panturrilha, um reforço muscular de quadril, né? Então, existe exercício sim, mas cada caso é um caso. Então, vale a pena você insistir no diagnóstico do colega e na indicação cirúrgica. Maravilha, quantas informações. Eu vou chamar o nosso intervalo, dá tempo ainda de você colocar, inclusive, o seu pedido de oração, viu? Porque no próximo bloco eu também quero rezar com você e por você aquelas dicas fundamentais do Dr. Jefferson. Tudo isso e muito mais, daqui um pouquinho, depois do intervalo a gente volta só para você.